Dia, paz de Cristo a todos. Graças a Deus estamos aqui reunidos hoje para mais uma aula. E nesse trimestre maravilhoso, você que ainda não tem a sua revista, recomendo que você tenha, adquira a sua revista, porque é um assunto de família, é um assunto importantíssimo. Nestas 13 lições que nós vamos estudar, nós seremos realmente edificados pela palavra de Deus e por esse assunto tão relevante que é a família, que é a instituição divina. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero convidar você para abrir a lição de número 3. E o título dessa lição é Uma família como a sua, um Deus como nem um outro. O texto de referência está em Gênesis, capítulo 28. E nós vamos estudar uma família em especial. Quero agradecer ao pastor Christian, à liderança, por esta oportunidade que estamos aqui reunidos para falar do nome do Senhor Jesus neste assunto desta lição. Veja que nós temos nesta lição 13 lições importantíssimas. Estamos hoje na lição de número 3. Mas olha como é maravilhoso este trimestre com essas 13 lições que nós vamos estudar. São assuntos que vão enriquecer a sua vida, a sua família. E aqui tem assunto desde marido, criança, jovem, adolescente. Aqui aborda todos os âmbitos da nossa família. E nós vamos aqui especificamente, hoje, falar sobre a família de Jacó, de Isaac. E essa lição, ela tem neste texto de Gênesis 28, versículos 10 a 15, depois os versículos 20 a 22, um drama de uma família, que nós vamos ler a partir de agora. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta uma escada, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima no topo, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. E Jacó fez um voto, dizendo: Senhor, se o Senhor Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje tenho posto por coluna, será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Esse aqui é um texto de uma história muito conhecida, que hoje vamos extrair algumas lições para a nossa família, para a nossa vida. O que poderemos aprender aqui deste texto tão conhecido da vida de Jacó. Mas olha o que está no nosso texto áureo, que é um texto maravilhoso também. Quando ele acorda daquele sonho, ele diz esta expressão de admiração: Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Glória a Deus. Jacó não sabia que Deus estava lá, mas você sabe que Deus está neste lugar. Você veio na casa de Deus e aqui Deus habita. Você não tem dúvidas de que Deus está aqui. Então, retomar os cultos, retomar a casa de Deus é algo maravilhoso. Não que Deus não esteja no nosso lar, mas aqui é o local onde Ele ordena a bênção e a vida para sempre. E Jacó, naquele lugar, ele tem essa revelação. Ele acorda daquele sonho e vê: o Senhor está aqui e eu realmente não sabia. Ele está admirado daquela circunstância, porque Deus estava falando com ele. E Deus falou coisas maravilhosas que nós vamos estudar aqui nesta lição. Mas entramos então para os nossos objetivos dessa lição, que são 3. Hoje nós queremos discutir o quê? Primeiro, conhecer as lições que o deserto da vida nos ensina. Porque Jacó estava fugindo, estava indo para uma terra distante, e deparou-se em locais desérticos, e aqui ele está numa situação difícil, porque ele foge sem nada, ele não tem nem mesmo um travesseiro para dormir, ele está fugindo de seu irmão.
E observe aqui que há lições que nós vamos aprender. Vamos conhecer algumas lições que o deserto vai nos ensinar. Depois, nós vamos saber que o Eterno, o nosso Deus, Ele se encontra conosco e Ele faz nós conhecermos coisas grandes e firmes que antes não conhecíamos. Ele se revela a nós. Em terceiro lugar, nós vamos conhecer as virtudes de Deus, que Ele faz suscitar num homem que é transformado. Uma pessoa que sente a transformação de Deus. Quando o Senhor entra na vida de alguém, Ele faz algo maravilhoso. Então, observe que essa história, na nossa introdução, ela fala sobre uma família. E eu quero dizer para você que aqui ele diz assim: uma família como a sua, um Deus como nenhum outro. A família de Jacó, a família de Isaac, é uma família como a minha, como a sua. Todas as famílias, elas enfrentam problemas. Todas as famílias, elas enfrentam um nível de dificuldade. Não há família perfeita. Nós sabemos que, obviamente, as nossas famílias, nós lutamos para que elas sejam as melhores possíveis, mas não há família isenta de problemas. Se nós aqui começarmos a compartilhar as nossas dificuldades, as nossas dores, com certeza nós vamos perceber que cada um tem uma dificuldade. E aqui nós vamos olhar para uma família em especial, no texto bíblico, e comparar com algumas coisas que talvez possam ser úteis para as nossas nos dias de hoje. Então, observe que as famílias têm problemas, e aqui nós temos uma família onde Isaac casou-se, mas ele não podia, sua esposa não podia ter filhos, e ele orou por 20 anos, buscando a Deus por uma resposta, e Deus ouviu a oração de Isaac, e a sua esposa ficou grávida, e ao ficar grávida, um detalhe interessante, essas crianças, elas são crianças gêmeas, mas começa uma luta lá no útero, intrauterina. Essas duas crianças, a mãe começa a sentir, talvez que elas chutavam mais do que o normal, porque as crianças, quando estão lá, elas chutam. A mãe sente. Minha esposa, quando estava grávida, falava: põe a mão aqui, sente aqui. A criança faz um movimento. Então, existe ali alguma coisa que nós dizemos que é normal. Mas Rebeca ficou preocupada, porque ela estava grávida de gêmeos, não tinha ultrassom. Veja, até então ela não sabia que ela estava grávida de gêmeos. Ela estava grávida, e alguma coisa se movimentava anormal, de forma anormal, e ela pega e vai orar ao Senhor. Observe este versículo de Gênesis 25, versículos 22 e 23, olha o que está escrito ali: e os filhos lutavam dentro dela, então disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse, ela perguntou: Senhor, o que está acontecendo comigo? Deus respondeu 4 coisas para elas. Primeiro, 2 nações há no teu ventre. Então Deus disse para ela, revelou, antes que houvesse ultrassom, Deus disse: tem 2 crianças aí, 2 nações há no teu ventre. 2 povos se dividirão das tuas entranhas, vai ter 2 nações. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Deus revelou 4 coisas para essa mãe. Talvez Isaac não fez realmente essa oração é a oração de Rebeca. Essa mulher ora, ela busca Deus, e Deus lhe dá a resposta: olha, você está grávida, o que está acontecendo com você? São 2 crianças, são 2 nações, e eu vou te revelar o que vai acontecer no futuro. Então Deus aqui se revela o que vai acontecer. Bom, a mãe já sabia. Eu quero imaginar que ela compartilhou isso com o pai, né? Que ela não só orou, recebeu a resposta de Deus, e que não disse nada a Isaac. E eu quero chamar a sua atenção para isso, justamente para o fato que eu vou ler nesse versículo agora, que nós vamos ler juntos. Olha o que está escrito aí: os meninos cresceram, eles nasceram. Os meninos cresceram, nasceu Jacó e Esaú, ou melhor, Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu agarrado no seu calcanhar. Essa história os irmãos já conhecem. E aí deu-se o nome dele de Jacó. Mas olha o que está escrito: os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Quando a gente lê na versão Almeida Revista Corrigida, dá a impressão que Jacó só vivia na tenda. Era pacífico, era um homem pacato que vivia na tenda. Alguém poderia dizer assim: ele era um folgado, ficava em casa o dia inteiro, sem fazer nada. Alguém, quando lê assim, desatentamente, olhando para o texto apenas,
sem observar os detalhes, faz parecer que Jacó talvez fosse alguém, ele é caseiro, ele vive em casa, na barra da saia da mãe, enquanto que o Esaú, o caçador, orgulho do pai, porque era isso que nós vamos ver na sequência do texto. O orgulho do pai era Esaú, enquanto que Jacó era o protegido da mamãe. Mas eu quero te chamar a atenção para você refletir comigo sobre outro aspecto. Esaú era caçador, tornou-se habilidoso caçador e vivia no campo. Bom, Abraão era um homem rico. O que ele fazia da vida para viver? Ele era um homem rico, cheio de gado, pastor de ovelhas. Ele tinha um grande rebanho. O que Isaac era? Filho de Abraão, pastor de ovelhas, cuidava do rebanho. Era isso que eles faziam. E viviam onde? Em tendas. Então essa relação de tenda e de rebanho é uma relação de pastor de ovelhas, como está aqui na nova versão internacional, na NVI. Jacó, ele era o quê? Ele era pastor de ovelha. Ele vivia em tendas, ele apacentava, ele cuidava dos negócios da família, ele estava interessado naquilo que era da família, naquilo que Deus tinha prometido a Abraão, Deus prometeu a Isaac, e agora, Deus vai trazer essa promessa para Jacó. Agora, o que era ser um caçador? Se um homem que é rico, Isaac é rico, é o pai, está cheio de rebanho de ovelhas, camelos, está cheio de rebanho, será que ele precisa de um filho caçador para caçar para comer? Ser caçador era uma profissão? Não. Ser caçador era um hobby, era diversão. Ele não precisava caçar para comer, ele não precisava caçar para sobreviver, ele não precisava caçar para ter o seu sustento. O seu pai é rico, eles têm rebanho, o negócio da família é o rebanho. Então, enquanto Jacó está preocupado com as questões da família, com a promessa de Deus, Esaú está se divertindo, o dia inteiro no videogame, o dia inteiro na internet, o dia inteiro fazendo outras coisas, enquanto Jacó está dentro de casa, está dentro lá, cuidando do rebanho, cuidando daquilo que é da família, daquilo que é interesse. E veja, nós vamos ver aqui na sequência, as diferenças entre Jacó e Esaú, porque são dois meninos, gêmeos, nasceram no mesmo dia, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Será que a educação deles foi diferente? Foi o mesmo pai e a mesma mãe, só que cada uma dessas crianças tomaram caminhos diferentes. Então não basta você educar o seu filho, você tem que fazer seu papel, sim, mas ele vai precisar tomar uma escolha, ter a escolha, ele vai tomar as suas decisões. E veja quais foram as decisões desses meninos. Olhando para a coluna aqui, Esaú, ele era amado por Isaac, enquanto que Jacó amado por Rebeca. Por um lado, Esaú era o caçador que vivia da diversão e do hobby, só na diversão, vivendo na flauta, enquanto Jacó era pastor caseiro, cuidava dos negócios da família. Agora, Esaú vai se tornar o pai dos edomitas, de Edom, que hoje praticamente é a região ali, geográfica da Jordânia. Aí você tem Jacó, que é o pai dos israelitas, a nação de Israel. Você tem um detalhe importante, Esaú desprezou a primogenitura, ele tinha por direito, o direito a toda a bênção dobrada, e ele trocou toda a bênção por um prato de lentilhas. Está escrito em Hebreus, que nós não podemos ser profanos, como foi Esaú. O que é profanar? É desconsiderar o sagrado. Ser o primogênito era um privilégio de Deus, é ser as primícias. Então ele tinha o privilégio, ele tinha a primazia, mas ele desprezou, ele foi profano, ele desconsiderou a bênção, trocou por um prato de lentilhas. Enquanto Jacó, obviamente ele foi esperto, ele usou de astúcia, ele fez o que estava errado, mas ele estava de olho na bênção. Então Jacó, ele valorizou a primogenitura, ele sabia o valor que tinha isso, não era dele, mas ele valorizava. Mas olha o que está escrito aqui, ele também, Esaú era imediatista, eu quero satisfazer a minha fome. Eu vi uma frase interessante, porque ele preferiu viver uma vida sem a bênção,
satisfazer o desejo da sua carne, da sua fome, e desprezou a bênção que é eterna. Infelizmente, há pessoas que tomam essas decisões, trocam o melhor pelo pior. E aqui Jacó estava olhando lá para frente, para a bênção, no futuro, não para o hoje, não para o aqui e o agora. Outra coisa, o Esaú, ouvindo os conselhos dos seus pais, ele desobedeceu e casou-se com mulheres hititas e ismaelitas. Enquanto Jacó, o pai e a mãe falou: filho, vai na casa dos nossos parentes, case-se com uma mulher temente a Deus, vá lá na casa de nossos parentes, faça isso. Ele ouviu e obedeceu seus pais. Então temos aqui que Esaú irritava seus pais com suas atitudes, enquanto que Jacó obedeceu e foi atender. Esaú tornou-se polígamo, escolheu mais de uma esposa por vontade própria para irritar seus pais. Jacó foi um acidente. Os irmãos lendo no texto bíblico, ele lutou para casar-se com Raquel, mas o seu sogro enrolou, ele entregou Lia, ou Leia. Então, naquela ocasião, ele foi enrolado, ele foi enganado, e então ele teve que trabalhar mais 7 anos por quem ele de fato amava. Então aqui foi por um acidente, e não por uma escolha. Então, olha só, Esaú era protegido de Isaac, enquanto Jacó protegido de Rebeca. É complicado porque às vezes a gente pode dizer assim: será que todos os filhos são tratados de forma igual em casa? Nas nossas famílias? Todos os filhos são tratados iguais? Por mais que seja o mesmo pai e a mesma mãe, no tratamento, cada filho tem uma personalidade. Talvez o pai e a mãe tentem tratar todos iguais, mas o fato de tratar ou não, nunca é bem assim. Sempre um tem uma certa diferença de um para com o outro. Eu sou filho de uma família que eu tenho mais 2 irmãos, né? Então, eu sei como que é diferente. E às vezes alguns dizem que, como eu sou mais velho, geralmente o mais queridinho é o caçula. Mas, lá em casa é mais ou menos o contrário. Eles reclamam que, teoricamente, minha mãe trata mais bem eu do que os demais, né? Que eu sou protegido da mamãe, vai vendo. Na verdade, eu estou na presença de Jesus e meus irmãos não estão. Então, eles se afastaram de Cristo, mas nós continuamos orando para que eles voltem para Jesus. Então, essa é a nossa luta diária. Então, eles acham que eu sou mais protegido, mas o fato é que, nas famílias, as pessoas vão verificar que há um tratamento, por mais que tente se tornar isso equalitário, não é, porque cada um é uma pessoa, cada filho é um ser individual. Mas o fato é que, aqui nós vamos ver nessa lição, algumas lições do deserto no nosso tópico 1. E antes de chegar nessas lições do deserto, vamos falar um pouquinho do Jacó, porque o foco aqui dessa lição tem muito a vida desse homem, o que ele fez, como foi o encontro dele com Deus, como isso mudou a sua família. O nome Jacó, Yaakov, é um nome interessante, porque a gente sempre diz assim: o nome dele significa suplantador, o nome dele significa enganador. Esse é o que mais a gente ouve, o que mais a gente diz nos no dia a dia a gente diz que ele é enganador, que é o que a gente sempre ouviu. Mas eu quero só trazer uma curiosidade para vocês, que ele também significa torto. Akov, né? A palavra Akov, Yaakov, o nome dele. Akov significa torto, uma coisa torcida, uma pessoa que não é reta. Consequentemente, por implicação, figuradamente, ele é torto, enganoso, enganador. Mas o nome dele, Jacó, foi porque ele agarrou no calcanhar do irmão, porque a palavra Akev é calcanhar. Então, no hebraico existe uma questão chamada raiz. O seu nome tem a ver com o calcanhar, e o calcanhar também, de certa forma, é meio torto. Então, olha só o que acontece. Existe toda uma relação de que Jacó vive uma vida, no começo da sua vida, uma vida um tanto torta, um tanto enganosa, um tanto longe do propósito de Deus. Ele tem umas atitudes aqui, que a gente vai ver, embora ele valorizasse a primogenitura, embora ele valorizasse as coisas de Deus, cuidasse dos negócios da família, o seu comportamento e o seu caráter estavam, de certa forma, distorcidos em alguns pontos. Guarde essa palavra torto, porque lá na frente a gente vai ver o que acontece com a vida dele, tá? Então, eu quero que você adicione ao seu vocabulário mais um significado do nome de Jacó. Ele é suplantador? Também é. Ele é também enganador? Também é.
É aquele que segurou no calcanhar? Também é, mas adicione mais um, torto. E vamos ver o que acontece no final. Então, olha o que acontece aqui neste versículo de Gênesis 27, 36. Na visão de Esaú, quem era Jacó? Olha como que Esaú enxerga Jacó. Então disse ele: não foi seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou, e a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Veja aqui destacado em vermelho, a palavra Yaakov, Jacó, que eu mostrei ali no slide anterior, que ela é muito semelhante ao torto, a pessoa que é o enganoso. Vamos ver aqui, na visão de Esaú, ele era torto. Olha o que está escrito em Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu grifei o enganoso. O que significa a palavra enganoso? Yaakov, o enganoso, o torto. Veja que o nome de Jacó está todo relacionado com uma pessoa que é torta, que engana, que está envolvida no engano. Mais um versículo, Isaías 40, versículo 4. Olha que versículo maravilhoso aqui. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Aí os irmãos veem de novo que em vermelho está grifado Yaakov. Ou seja, aquilo que é torto, que está torcido, vai se endireitar. Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Então, se você deixar que Deus faça algo na tua vida, Ele vai de fato colocar as coisas no seu devido lugar. Então, essa é uma lição maravilhosa, que o nosso Deus pode fazer isso. O nosso Deus é maravilhoso. Então, observe como era o caráter de Jacó antes. O caráter de Jacó era assim, ó, um homem oportunista e egoísta. Antes de ter um encontro com Deus, como que é a vida do homem? Oportunista. Ele foi lá e vendeu, aproveitou lá, ele poderia ter compartilhado a refeição com o irmão. Aproveita aqui, meu irmão, você chegou cansado, come aqui, né? Come. Não, ele aproveitou. É agora, é minha vez, minha oportunidade de pegar. Vou pegar minha bênção. Vende-me a tua primogenitura. Aí o irmão morto de fome, não, eu vendo. Mas eu vendo, né? Na palavra. Aí ele falou assim, não, agora não é só uma palavra. Interesseiro e calculista, faz um juramento, que você está me vendendo e que você não vai voltar atrás, não tem arrependimento aqui. Então, além disso, ele exigiu que fosse feito um juramento, para que ele obtesse aquilo que ele queria. Infelizmente, essa era a vida de Jacó, antes de ter o encontro com Deus. Vocês vão verificar no texto do capítulo 28 que nós lemos, que lá no final ele vai dizer assim, olha, se o Senhor fizer isso, me levar, me trouxer de volta, e tal, e tal, e tal, o Senhor será o meu Deus. No voto ele fala isso, o Senhor será o meu Deus. Deus se apresenta a ele como o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, teus pais, ou teu pai. Até ali, o Deus Todo-Poderoso não é o Deus de Jacó. Vocês vão reparar no texto, que Deus se apresenta como Deus do avô, como Deus do pai, mas Deus diz, eu quero ser o seu Deus, eu quero renovar a promessa na tua vida. Então Deus quer fazer algo maravilhoso na vida de Jacó, mas até então, Jacó está um pouco distanciado, e no voto que ele faz, ele ainda se coloca, que o Senhor será o seu Deus, ainda não é, mas será, pelo menos ele está inclinado às coisas de Deus. Mas olha só, ele viveu essa vida de engano, e o problema dessa vida de engano é o seguinte, Deus não precisa dos artifícios de Rebeca, Deus não precisava dos artifícios de Jacó de enganar Isaac, Deus não precisa da trapaça para fazer a sua promessa se cumprir na nossa vida, Deus não vai usar meio ilícito para fazer cumprir-se a sua promessa nas nossas vidas. E o problema aqui é o tal do que a gente tem hoje. O apóstolo Paulo reforça, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Jacó semeou um monte de coisa ruim, e só a gente continuar a leitura do texto e veremos que ele colheu.
Todo engano, ele enganou 2. Ele foi enganado pelo menos 10 ou 12. Só para você entender a proporção da semente. A gente sempre fala da semente para coisa boa. Você plantou coisa boa, glória a Deus, vai colher muita coisa, muito maior do que você plantou. E é esse o conceito da semeadura. Uma sementinha produz muita coisa. O problema é que se você semear o erro também traz consequências muito piores. E, consequentemente, existe para nós, no Brasil, uma coisa chamada jeitinho brasileiro. Eu quero chamar sua atenção para isso, porque o tal do jeitinho brasileiro, tem uma estatística aqui, ó. Observe esse gráfico comigo. 62% das pessoas afirmam não ter nenhuma, ou quase nenhuma confiança na maioria das pessoas, por causa do tal jeitinho brasileiro. O brasileiro é desconfiado. O brasileiro não confia. 53% diz que não tem nenhuma confiança nos seus vizinhos. Pessoa que mora do lado dele, ele não confia. 47% não tem nenhuma confiança, ou quase nenhuma, nos colegas de trabalho ou de escola. Pessoas que ele vê todos os dias, que passa 8 horas por dia junto, ele não confia. Quase mais da metade, 43%, não confia. 82% dos brasileiros acreditam que a maioria das pessoas querem tirar vantagem dele. Sempre quando alguém se aproxima de nós, está querendo alguma coisa. É porque a gente tem algo a oferecer. Está querendo se aproveitar de mim. Está querendo tirar alguma coisa de mim. A maioria de nós, brasileiros, isso é cultura brasileira. Isso aqui é uma pesquisa feita pelo CNI. Eles olharam, fizeram essa pesquisa e nós desconfiamos de tudo. Mas tem um detalhe importante. 73%, a família é a exceção. Geralmente, nós não confiamos em ninguém, mas na nossa família, costumamos ter um nível de confiança muito maior. Então, olha só, a família, que é a família que Deus nos deu, que Deus instituiu, é um local de confiança. Você precisa ter confiança no seu cônjuge, o cônjuge precisa ter confiança na sua esposa, no seu esposo, os filhos precisam confiar nos seus pais. Então, essa exceção precisa ser explorada, e principalmente nós na igreja do Senhor Jesus. Porque se tem algo importante para ser ensinado, precisa ser ensinado na família. A família é esse local importantíssimo para a revelação e para a confiança, para fortalecer. E o que o diabo está tentando fazer? Destruir a família, tirar a confiança da família, tirar a confiança dos cônjuges, tirar a confiança dos filhos, para que o filho ache que o que o youtuber diz, o influencer diz, é mais importante do que seu pai e sua mãe diz. Eles estão tentando minar a autoridade da família. O diabo quer destruir isso, mas nós, Igreja de Jesus, precisamos fortalecer as nossas famílias e que a confiança seja de fato esse elo precioso para nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Então, observe aqui o cuidado do jeitinho brasileiro, porque isso é um jeito de corromper, né? O tal do jeitinho é uma forma diferente de dizer que a pessoa está fazendo uma coisa errada. Interessante que quando um pobre rouba, dizem assim, roubou, assaltou, tal. Quando um rico rouba, diz, enriqueceu-se por meios ilícitos. Troca-se a palavra, né? Ficou mais bonito. O vocabulário mudou, enriqueceu-se por meios ilícitos. Parece que é menos grave. Então, cuidado com essa forma de amenizar as coisas, que na verdade é a mesma prática, né? O inimigo tenta deixar as coisas, o pecado como se fosse certo, e o certo como se fosse errado. Então, essa inversão de valores. Mas, aqui no tópico 1.1 a gente tem o seguinte: as interpretações das circunstâncias da vida estão condicionadas ao nosso olhar. Olha no tópico 1.1 da nossa lição. Jacó chegou, andou alguns dias naquele território deserto. Beersheba fica próximo do deserto do Negev, perto do Mar Morto. É um lugar árido, um lugar seco. Ele precisava de água, ele precisava de descanso. Ele chega então a Betel. Na verdade chamava-se Luz anteriormente. Ele chega naquele lugar, ele só enxerga pedra. Ele precisa dormir, está cansado. Ele pega uma pedra e enxerga naquela pedra não um obstáculo. Ele olha para aquela pedra e enxerga um travesseiro. Eu começo a pensar,
se aquele travesseiro de pena de ganso, aquele travesseiro NASA, espacial, sei lá como é que é o nome que a gente dá para aquele negócio, né? A gente tem travesseiro de todo tipo hoje, para ter um bom sono. Imagina Jacó, não tinha palha, não tinha nada ali ao seu redor, ele viu pedra, e a pedra tornou-se um travesseiro. Como que você está olhando para os obstáculos da sua vida? Como que você enxerga? Jacó olhou para a pedra e enxergou um travesseiro. É aqui que eu vou descansar. Ele olhou para a pedra e não viu um obstáculo. Ele viu uma solução. Então, existe uma frase interessante, um ditado que a gente tem por aí, que é esse aqui, ó. Se a vida te der limões, 3 pontinhos, né? Graças a Deus o crente vai fazer limonada, torta de limão. Outros pessoal aí fora faz outra coisa com limão. Mas nós, crentes em Cristo Jesus, fazemos limonada. O limão é azedo, a situação é amarga, é difícil, mas desse limão, Deus está me dando a estratégia para eu transformar ele numa limonada. Dessa situação difícil que nós estamos atravessando, vamos tirar forças, da fraqueza tiraram forças, é o que está escrito em Hebreus. Os crentes em Jesus têm que olhar para a adversidade e falar: o que Deus quer me ensinar com isso? O que Deus quer nos ensinar com essa pandemia? O que Deus quer nos ensinar com toda essa situação que estamos atravessando? Então, olhe para a situação adversa e olhe com outro olhar. A forma como você olha vai determinar de fato aquilo que vai ser, porque é como você vai encarar o problema, a dificuldade. Você chegou diante de um obstáculo, você tem que arrumar uma forma de ultrapassar o obstáculo, não ficar, oh vida, oh céus, ai agora, ficar lamentando, chorando, reclamando. Não é essa a situação que Deus quer te levar. Deus quer te levar a encontrar a superação para um momento de dificuldade. E Jacó olhou para aquilo e enxergou daquelas pedras, ele fez um travesseiro. Há pessoas que atiram pedras em você. Construa um muro, uma ponte, melhor dizendo. Muro não, porque muro causa separação, né? Construa pontes com essas pedras, não separações. Então, é a gente aproveitar a situação da crise, e olha só o tópico 1.2. Em momentos de crise, precisamos afastar-nos do caos. Aqui no exemplo bíblico, ele está falando sobre Jacó num ambiente tóxico. Sua mãe na cabeça falando: engana teu irmão, vai lá, enrola teu pai, vai lá, faz isso, vamos dar um jeitinho aqui, vamos fazer um jeitinho brasileiro, né? Não era jeitinho brasileiro, que eles eram lá de Canaã, né? Mas deram um jeitinho brasileiro, para falar que Jacó não era Jacó, que Jacó era Esaú. Deram um jeitinho de enrolar o pai que não estava enxergando direito. Então, mães, pais, né? A confiança, lembra? A confiança na família é importante. Mas às vezes tem locais, tem situações que o ambiente está se tornando tóxico. Jacó precisou se afastar um pouco desse ambiente tóxico. Se no teu trabalho você tem situações que são um ambiente tóxico, procure se afastar desse ambiente tóxico, desse caos, para você poder pensar, para você poder refletir sobre a situação e vencer aquela situação. É óbvio que Jesus disse que a gente não pode sair do mundo, né? A gente está no mundo, mas a gente não pode sair do mundo, não somos do mundo, mas não vamos sair do mundo agora. Então nós temos que encontrar uma forma de viver nesse mundo, sendo o sal da terra, sendo a luz do mundo, influenciando de forma positiva. Então, se o ambiente é tóxico, nós precisamos parar e refletir e nos afastar de certos ambientes. Não estou dizendo que se o seu casamento é um casamento tóxico, você deva se divorciar, de forma alguma. O divórcio não é uma opção para o crente em Cristo Jesus. Não estou dizendo, então porque essa situação é tóxica, eu me afasto. Pare para refletir, verifique a situação, encontre onde está o problema, ataque o problema, para você encontrar a solução. Então, o fato é que Jacó precisou se afastar desse ambiente. Ele vai até a terra de seus parentes. Ele deixa aquele ambiente tóxico e vai refletir. E obviamente que é ali que Deus começa a falar com Jacó. Quando ele se afasta daquele ambiente tóxico, Deus começa a se manifestar para ele. Interessante dizer que, durante a história, muitas pessoas vão para o deserto. Por que o deserto? Porque o deserto é o local que o pessoal associa assim: o pecado está nos grandes centros, nos centros urbanos, na cidade. Se eu for para um local deserto, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou me dedicar a Deus, estarei diante da natureza.
ou de um local inóspito, eu vou pensar nas coisas de Deus. Geralmente, as pessoas faziam isso. Havia uma comunidade lá em Qumran, no deserto do Mar Morto, que eles saíram da sociedade de Jerusalém para habitar no deserto. João Batista vai ao deserto, muitos vão ao deserto para ter um momento de intimidade e comunhão com Deus. Então o deserto muitas vezes nos leva a conhecer e a aprender a depender de Deus, a ter uma experiência com Deus. E aqui aconteceu esse fato importante, porque no deserto nós precisamos aprender a descansar em Deus. Jacó, chegando naquela situação, naquele deserto, ele falou: não adianta eu chorar, já caminhei praticamente 3 dias de viagem, o negócio aqui é deitar, arrumar uma pedra, um travesseiro e descansar. Eu já estou indo embora, já estou no local inóspito, eu preciso descansar, para ter energias para caminhar no dia seguinte. Então, o deserto também nos ensina a confiar em Deus, a descansar em Deus, no meio da adversidade. E Jacó aqui estava fazendo exatamente isso. Ele estava descansando em Deus. Mas que coisa maravilhosa, foi que no momento do seu descanso, Deus vem e se manifesta a ele. Aleluia. Olha só, ao encontro com Deus. Então, naquela situação toda difícil, acontece o grande encontro com Deus. E o que acontece com esse encontro? Olha o que está no tópico 2.1, versículo de Gênesis 28:13. O encontro com Deus faz manter a nossa esperança viva. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Olha o que Deus está falando para Jacó, enquanto ele descansa, no seu encontro com Deus. Olha, eu sou Deus de teu pai, Abraão, de Isaque, e eu serei o Deus de Jacó. É isso que ele está falando aqui. Esaú era outra linhagem, ele daria origem a outro povo. Deus está se revelando assim: a tua semente, é contigo que eu tenho o meu propósito, é com você que eu tenho o meu propósito, é você e toda a tua família. Deus salvou você. Por que você acha que você está aqui? Porque Deus quer fazer algo através de você. Você está aqui hoje porque Deus te salvou, te encontrou, e através da tua vida, a tua família será abençoada, tua família será alcançada, tua família será abençoada. É isso que está aqui nesse texto. Quem teve encontro com Deus é quem vai mudar a situação, porque Deus quer romper aquele ciclo, vamos dizer assim, de maldição. Porque como é que se rompe maldição? Tem gente aí que fazendo quebra de maldição, mas quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Então, estando em Cristo, toda aquela maldição já era. E você observa no texto que a bênção de Deus, 1000 gerações. Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª. Olha como Deus é longânimo, 3 e 4. Mas a bondade se estende até 1000. Nós temos estudos que mostram a descendência, se puxar a genealogia de alguns homens tementes a Deus que aceitaram a Cristo, vocês verão quantas pessoas se tornaram advogados, presidentes dos Estados Unidos. Existe um estudo aí interessantíssimo, que fizeram da linhagem de um homem de Deus, e puxaram, se eu não me engano é de Jonathan Edwards, fizeram lá uma genealogia da vida dele, da família dele, para saber como se tornaram seus descendentes. E realmente a bênção de Deus entrou na vida dele, mudou a vida dele, mudou a família dele, e mudou toda a sua descendência, de homens piedosos e tementes a Deus. Aqui nós temos que ele começou a ter esse encontro. Olha só no 2.2, o encontro com Deus desperta-nos para a realidade da sua presença. Deus, Ele é onipresente. Deus está aqui, Deus está na tua casa, Deus está. Acordado, pois, Jacó do seu sono, ele disse: na verdade o Senhor está aqui nesse lugar, e eu não sabia. Jacó não tinha essa consciência ainda. Ele está tendo um encontro com Deus agora. Agora ele está entendendo quem é Deus. Deus é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Deus estava lá com ele. Então ele começa a entender a presença de Deus. E Jacó toma uma atitude diferente. Olha o que ele faz aqui. Aquela pedra que ele deitou, que ele dormiu, que tornou-se travesseiro, essa pedra ele levanta ela, coloca ela de pé,
pega o óleo, o azeite, e unge aquela pedra e diz assim: este aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta do céu. Aqui esse lugar está sendo consagrado como casa de Deus, e ele vai voltar a esse lugar depois. Ele vai voltar isso depois na sua viagem, porque aquele local foi consagrado a Deus. Aqui nós estamos reunidos num local que foi consagrado para ser um local de adoração a Deus. Importante dizer que Deus de fato, Ele honrou Jacó pela sua atitude de enxergar e transformar a pedra agora em altar de Deus. Então o que você está fazendo com a pedra? A pedra vira travesseiro, a pedra vira altar, a pedra, aquilo que poderia ser um obstáculo para alguns, para você está sendo um motivo de você buscar a Deus. Então alguém está te perseguindo, que essa perseguição te leve mais perto de Deus. Alguém está atirando pedra em você, que essa pedra sirva para te trazer mais próximo de Deus, e não para te afastar de Deus, para te trazer mais perto de Jesus, o nosso Salvador. Mas é tão maravilhoso, que existe um ditado popular que diz aí, meu pai falava muito isso aqui: pau que nasce torto, morre torto. Será que isso é verdade? Pau que nasce torto, morre torto? Pois é, o Jacó era o cara torto, né? O homem torto, o enganador, aquele que segura no calcanhar, aquele que usa de vantagem, trapaceia. Mas ele teve um encontro com Deus. Pau que nasce torto, morre torto. Vamos ver o que Deus fez com ele. Ele teve um segundo encontro com Deus, num lugar chamado Peniel. Ele viu Deus face a face. Naquele encontro que ele teve com Deus, Deus trocou o nome dele. Agora teu nome vai ser Israel. Geralmente a gente traduz isso como príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus. Mas deixa eu adicionar mais um item ao seu vocabulário. A palavra Israel, Ishar, as 3 primeiras letras. Yashar significa reto, honesto, homem que faz as coisas certas, cumpridor da lei. As 3 primeiras letras é uma raiz. Geralmente a gente usa como charit, que é lutar, exercer influência, prevalecer. Mas também pode ser visto, adicione ao seu vocabulário, Yashar. Então, o Jacó, que significava homem torto, enganador, agora ele é um homem de Deus, reto, temente, obediente, homem que obedece a Deus, que anda nos seus caminhos e que vai ganhar assim, ó: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus desse homem, que mudei a vida dele. Deus agora transforma o homem torto no homem reto. Aquele homem que era torto, que era tortuoso, que enganava, agora ele vai agir com sabedoria, como homem de Deus. Ele vai agir como um instrumento de Deus para toda uma geração. É dele que sai a nação de Israel. As 12 tribos de Israel são a nação em si. Então veja como Deus muda a situação. O homem torto foi endireitado. Esse é o poder do nosso Deus. Então agora, depois de ter conhecido e ter o encontro com Deus, o que aconteceu com ele? Ele passa a ter um caráter agradecido. Olha lá: se nada me faltar, de tudo darei o dízimo. O seu coração já não está mais no material. Por que ele não deu o dízimo naquele dia? É simples o fato. Aquele dia ele não tinha nada. Ele não tinha como dar o dízimo. Ele não tinha nem um travesseiro para dormir. Mas quando ele foi para a casa de Labão, quando ele trabalhou por 20 anos, ele teve um encontro com Deus, trabalhou 20 anos, foi um homem honesto, Deus o abençoou. Embora o seu sogro tentasse enrolá-lo por 10 vezes, ele ainda assim, ele foi abençoado, saiu de lá muito rico. Veja, Isaac é rico, Jacó sai sem nada, e Jacó volta rico. Soma-se a riqueza do pai que ele tinha direito, porque agora ele tinha primogenitura, ele era o descendente. Então para reparar que ele que foi sem nada, do zero, Deus levantou ele, Deus o fez prosperar, e ele cumpriu o seu voto. Agora ele é um homem generoso, ele vai fazer. Deus não está exigindo de você dar aquilo que você não tem, mas aquilo que você tem, você precisa dar. Porque olha só, você precisa dar da bênção que Deus te deu, e é proporcional. Então,
repare que aqui Jacó passa a ter, depois do encontro com Deus, um coração agradecido. O que mais? Ele passou a ser esforçado e sofredor. Olha lá, chegou na casa de Labão, sofreu, trabalhou muito, 20 anos na casa do seu tio e sogro, né? E acabou saindo de lá muito rico, mas agora ele é um homem trabalhador. Do nada, ele se levantou e se tornou um homem muito rico, a tal ponto dele dar metade, quase metade do que ele tinha, ele manda para o irmão dele de presente, e ainda continua rico. Ele manda um monte de presente para Esaú, é só ver a lista de presentes que ele manda. Mas não é um presentinho não, sabe aquela lembrancinha de casamento? Não é uma lembrancinha não, ele mandou foi um big de um presente. Um monte de coisa. Então repare que algumas lições que nós podemos aprender com Jacó. Primeiro, Deus promete estar conosco o tempo todo. Teve um encontro com Deus, ele falou: eu estou contigo, eu vou estar com você, eu serei o seu Deus. Então o Senhor está contigo, independente, se você está no deserto, se está na bonança, se você está na situação difícil, se você está na bênção, Deus está contigo todo o tempo, ponto, acabou, não tem conversa, Deus está contigo. O que mais que Deus falou através dele? Deus nos assiste em nossas tribulações, no momento da maior dificuldade, da maior angústia dele, Deus se revelou a ele, falou com ele, se manifestou no momento da dificuldade. O que mais Deus fez com ele? Deus nos dá sonhos para sonhar. Por isso que a gente diz que tem sonho que é nosso, mas tem sonho que é de Deus. É Deus quem dá sonhos, porque aquele sonho que ele teve da escada, não foi ele que teve, o meu sonho, eu tenho um sonho em ver a Deus, mas Deus se manifestou a ele, Deus deu sonhos, Deus falou para ele, é na tua vida, é na tua família que eu vou fazer. Então Deus também nos dá sonhos para sonhar. O que mais que Deus faz? Deus nos mostra uma saída. Jacó está lá perdido na casa do sogro, o que ele faz? O sogro troca o salário dele toda hora, e Deus toda hora dá uma estratégia para ele. Ele pega lá uma vara, risca a vara, ele vai lá, coloca lá perto onde as ovelhas bebem água, toda hora Deus troca a estratégia dele, e ele sempre está recebendo uma orientação de Deus. Deus está mostrando uma saída para ele. E além disso, Deus transforma a maldição em bênção. Aquilo que era maldição, que ele era o torto, ele era o desgraçado da família, ele era a pessoa que não tinha futuro, ele agora é o homem reto, o temente a Deus, aquele que Deus vai usar, aquele que Deus vai se manifestar a ele. Glória seja dada ao Senhor. E olha só, ele aprendeu em pelo menos 3 encontros. Onde ele aprendeu tudo isso? Com 3 encontros que ele teve com Deus. O primeiro foi em Betel, na casa de Deus, na situação da escada. O segundo encontro que ele teve foi lá no Val de Jaboque, quando ele tentou atravessar com a sua família no rio Jaboque, naquele local que era fácil de atravessar, né? A palavra Val significa um local fácil de atravessar, você pode atravessar o rio a pé, onde a água está mais baixa. Então foi lá que ele teve um encontro com Deus pela segunda vez, e aqui Deus também se manifestou a ele, trocou o seu nome. E ele volta também a Siquém. Lá em Siquém, ele faz uma coisa maravilhosa. Depois de uma situação, uma tribulação tremenda, seus filhos fizeram uma barbárie na cidade de Siquém. Criaram um problema enorme para ele. Mas Jacó foi orar a Deus, foi buscar a Deus, foi clamar a Deus. E quando ele está orando, ele diz assim: agora o Senhor não vai ser mais o Deus de Abraão. Porque até então ele era o Deus do meu pai, do meu avô Abraão. O Deus do meu pai Jacó. Não, a partir de agora, o Senhor vai ser o El Elohe Israel. O Senhor vai ser o meu Deus. Deus não quer ser o Deus do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, do teu tataravô, que era também. Deus quer ser o teu Deus. Jovem, Deus quer ser o teu Deus, não Deus do teu pai, da tua mãe. Deus quer ser o teu Deus. Deus quer transformar a tua vida, Deus quer fazer através de você, porque uma coisa é a experiência dos seus pais, outra é a experiência que Deus quer ter contigo, porque Deus quer fazer a diferença na tua vida, porque Deus se manifesta aos pais, Deus se manifesta aos avós, mas Ele também quer ser o teu Deus. Deus quer manifestar-se na tua vida e você ser uma bênção e fazer a diferença nessa sociedade. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus, porque essa conclusão é o seguinte: sua família pode ser uma grande bênção, mas o que precisa para sua família ser uma bênção? Bom, leve todos eles. Sabe fazer o quê? Leve teu filho, tua filha. Você tem que levar eles a terem um encontro pessoal com Deus.
Porque uma coisa é você ouvir falar. Antes Jó disse, antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Me contavam sobre Deus, mas agora eu conheço Ele, face a face, eu conheço Ele de perto, eu conheço porque eu tive um encontro pessoal com Ele. Então, que você tenha um encontro pessoal com Deus, que o Senhor faça a diferença na tua vida, em nome de Jesus.